Olha aí, virou o ano, começamos 2017 e eu sei que você tá aí naquela angústia. Preciso de um a fazer. É verdade. Preciso de um ganha-pão, preciso complementar a renda. Bora fazer tapete, gente? Luciano, Isso aí. me responde aqui, você faz tapete há quantos anos? Há 18 anos, Cláudia. 18 anos fazendo tapete. O que é que sustenta a tua casa? Agulha mágica, os meus tapetes. E eu falo pra você, eu e a Tânia trabalhamos com isso, toda a nossa família. E nós não voltamos a trabalhar mais pra ninguém. Hoje nós somos donos do nosso próprio negócio. Olha lá, gente. Muito felizes. Tá vendo só? E o mesmo pode acontecer com você. Hoje a gente vai aprender, para quem não conhece, para quem não sabe como é fácil, a fazer um tapete, tá? O Luciano vai usar o risco aqui do robô, né? mesmo. É um robô, mas na verdade você pode usar o risco que você quiser. E a Verdade. técnica é muito simples, muito fácil, não tem como dar errado. Não tem. Até criança pode fazer. A partir dos 8 anos já consegue desenvolver a técnica, é muito fácil. Eu trouxe esse robô pela facilidade que ele tem e pelo aproveitamento de lã, Cláudia. Que eu devo ressaltar que a agulha mágica ela é 100% de aproveitamento. Então nós usamos todas as sobras da lã. Lembrando que é um tecido de algodão cru, que a criança pode errar várias vezes que ele não vai estragar o tecido, né? E então nós fazemos assim, ó. Esticamos ele no bastidor quadrado, tá? Não esqueça que tem que ser o bastidor quadrado. O redondinho ele não vai prender quando tiver a lã, tá? Então nós prendemos um lado, seguramos ele no nosso abdômen e esticamos o outro lado. Lembrando para vocês que estão em casa que nós temos no nosso site aquele protetor para o abdômen, que ele vai ficar confortável. Eu acabei esquecendo de pegar na bolsa, mas lá nós temos todos os produtos. Cláudia, e quanto mais esticado ele tiver, melhor. Então as pessoas têm dúvida quando tem a lã, porque o bastidor redondo ele não vai prender porque a lã é grossa, né, Cláudia? E o bastidorzinho quadrado, nós colocamos ele entre as tramas, aqui entre o bordado, entre as carreirinhas, ó, procuramos o pininho aqui, ó, e esticamos. Tá. Então ele vai ficar bem esticadinho. Lembrando que a nossa agulha, ela tem 3 alturas de ponto, né, ó, então vamos colocar aqui no ponto médio, ela tem o ponto baixo, o médio e o alto. Então ela sempre vai no médio, é bom a pessoa que está começando fazer no médio, que é mais fácil. Depois ela usa o alto relevo da agulha. A colocação da lã é muito simples. Basta nós segurarmos a agulha com a abertura para cima, coloca-se a lã aqui, de baixo para cima, traz reto e coloca aqui na pontinha. Olha. Então, repetindo, de baixo para cima e depois de cima para baixo na pontinha. Puxamos uma boa quantidade para frente e voltamos ela para trás, que ela vai entrar dentro da carreirinha. Então isso é importante, ela está trabalhando lá dentro. Deixamos uma ponta pequena para começar, e aí nós vamos começar a introdução no tecido. Então aqui, ó, a abertura da agulha é muito importante para onde você vai, sempre para frente da onde avança o trabalho. Eu vou levantar aqui um pouco, a agulha não pode bater na mesa. Furei. Percebeu, Cláudio, que encostou o araminho aqui no tecido? Esse araminho é o limite da altura do ponto. Então, cada vez que introduzir a agulha no tecido, ele tem que encostar até o final. Percebam que eu praticamente arrasto a agulha no tecido e furo sempre até o final. E assim vamos fazendo ponto, um ponto atrás do outro consecutivamente. Sempre um do lado do outro. Acontece às vezes, Cláudia, da pessoa em casa, naquela euforia de querer fazer rápido, naquela empolgação, ela levanta muito a ponta da agulha. Então não pode. Errou. Olha que legal. O algodão cru, nós passamos a agulha ao contrário. Fecha o buraquinho. Ou a própria unha que ele vai fechar ali as tramas, o buraquinho, e continuamos furando de novo, ó. Sempre até embaixo. Então o tecido de algodão cru, ele permite que você erre algumas vezes. Além de ser um tecido barato, é fácil para quem está começando e muito macio para quem já é prático no trabalho. Eu vou parar por aqui. Você terminou ou quer trocar a cor da lã? É só levantar e cortar rente ao tecido. Ó. Esse é o arremate. O legal da agulha mágica é que não precisa amarrar, dar Isso aqui é o avesso. Esse é o avesso. Eu vou agora fazer um pouquinho do preenchimento para vocês verem a distância entre as carreiras. Que o trabalho da agulha mágica é sempre da mesma forma, independente do ponto, ele não muda, é levantar a agulha um pouquinho e colocar sempre até embaixo. Então coloquei de baixo para cima e de cima para baixo. Puxei a lã, deixei uma ponta pequena para economizar. Agora, como ele está no ponto médio, e eu fiz alguns detalhes em alto relevo, nós vamos continuar no médio. E percebo que aqui
Por mais que tenha um espaço grande, Cláudia, eu só vou fazer uma aplicação, uma carreirinha, porque ele vai tampar lá do outro lado. Porque a lã ela é grossa, então não precisa ser feito vários pontos muito juntos. Então nós damos uma distância entre uma carreira e na outra. Ó. E esse é o trabalho com agulha mágica, muito rápido de fazer. Terminou, quer trocar a cor da lã, é só levantar. Levantou, cortou, já tá pronto. Tá pronto. Depois eu vou mostrar como que passa a resina, que é ela que vai dar o acabamento final. Eu ia falar passar a Regina, onde que você viu? Coitada, a Regina, minha amiga. É a resina. Então, depois que ele estiver pronto, Cláudia, aí nós vamos com o acabamento. A Resi Mágica, que está muito mais potente, ano novo, resina nova. A resina, ela dá o acabamento e ela já deixa antiderrapante, né? Isso mesmo. Até por uma questão de segurança, né, Cláudia? Temos que passar a resina, para ele não escorregar no chão. Ele não escorrega. E um trabalho que você pode lavá-lo, inclusive, na máquina, que ele não vai desmanchar. Muito bem. Então, aqui, ó, numa superfície plana, depois do trabalho estiver pronto, olha aqui, ó. Então aqui foi feito no ponto médio e no baixo, que ele dá essa sensação de alto relevo. Se ele estiver todo pronto, você estica o tecido numa superfície plana, com uma espátula ou um pincel, você vai passar a resina. Ela já vem pronta, tá? É só passar que ela vai emborrachar. Deixa secar de um dia para o outro, na sombra, e depois é só usar. Então aqui, ó. Com o pincelzinho nós vamos passar uma quantidade generosa no bordado. Eu gosto muito, Cláudia, de passar com a espátula, porque a espátula ela vai deixar uma camada uniforme. Então, se nós despejarmos aqui, ó, um pouquinho, como o tapete é grande, né, nós vamos passar ele, nós vamos vir tirando todo o ideal é passar depois que ele estiver todo pronto? Isso mesmo, melhor que ele estiver todo pronto. Então, tiramos todo o excesso, que ele vai ficar uma camada uniforme para o trabalho. Deixou secar? Deixou secar, deixa de um dia para o outro. Cortou, tá pronto. Tá Se quiser, pode fazer aqui um... Para embelezar mais o trabalho, faz um crochêzinho, ou se não, quem não sabe fazer pode estar recortando. Tá joia. E aí você tem um tapete. Gente, tá vendo só? Muito Eu legal. disse que era uma nova atividade, uma nova renda, mas agora eu também tô lembrando das vovós que ficam pensando assim, puxa, e o que eu podia fazer de atividade com a minha neta? Você pode ligar, pedir agulha mágica e você pode ensinar as netas, os netos, eles vão amar. Esse é um ofício, mas ao mesmo tempo é uma terapia, não é verdade, Luciano?